Olha, vou começar este vídeo com uma confissão que vai parecer estranha vindo de uma psiquiatra. Durante anos, atendi casais que vinham ao meu consultório reclamando de falta de desejo, de rotina sufocante, de olhares que se desviavam para outras pessoas. E sabe o que descobri? O problema raramente estava na cama, estava na cabeça, mais especificamente na maneira como essas pessoas se comunicavam, ou melhor, deixavam de se comunicar nos momentos de maior vulnerabilidade. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Então me diz uma coisa, você já parou para pensar no que realmente acontece durante o sexo? E não estou falando de mecânica, de posições ou de fantasias. Estou falando de conexão neurológica, de vínculo emocional, daquele momento mágico em que dois cérebros se sincronizam através da ocitocina, da dopamina e de uma série de neurotransmissores que transformam um ato físico em experiência transcendente. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vou revelar exatamente quais palavras têm o poder de criar essa conexão tão profunda que seu parceiro literalmente não conseguirá mais olhar para outra pessoa da mesma forma. Mas antes de continuar, faz o seguinte: se inscreve no canal e ativa o sininho. Depois deixa nos comentários. Já tentei me conectar de verdade durante a intimidade. Quero saber se você está prestando atenção não só no corpo dele, mas na alma dele também. Combinado? Agora, vamos direto ao ponto, porque não tenho paciência para enrolação e você também não tem tempo a perder. A primeira coisa que preciso que você entenda é que homens e mulheres processam intimidade de formas completamente diferentes. Não é machismo, não é feminismo, é neurociência pura. O cérebro masculino, em termos evolutivos, foi programado para buscar variedade, aquela história de espalhar genes, garantir sobrevivência da espécie. Já o cérebro feminino desenvolveu uma capacidade impressionante de criar vínculos profundos, de ler emoções, de transformar sexo em conexão. Quando digo isso em palestras, sempre aparece alguém para reclamar. Ah, Andrea, mas isso é determinismo biológico. Olha, querida, biologia não é destino, é ponto de partida. Podemos trabalhar contra ou a favor dessas tendências. E te garanto, quando você aprende a trabalhar a favor, os resultados são exponencialmente melhores. Deixa eu te contar sobre uma paciente. Vou chamar ela de Mariana, nome fictício, claro. Mariana chegou no meu consultório aos 52 anos, depois de 28 anos de casamento, dizendo que tinha certeza de que o marido estava tendo um caso. Ela não tinha provas concretas, mas aquele feeling feminino, aquela intuição que raramente nos engana, estava gritando dentro dela. Investigamos e descobrimos que não havia traição física, mas havia algo pior, indiferença emocional. O marido de Mariana tinha se tornado um autômato. Chegava em casa, jantava em silêncio, assistia televisão e ia dormir. Quando faziam sexo uma vez por mês, se tanto era mecânico, rápido, sem conexão, ela se sentia ousada, invisível. E o pior, começou a se sentir velha, feia, descartável. Trabalhamos juntas durante meses, não para consertar Mariana, porque ela não estava quebrada. Trabalhamos para que ela entendesse que intimidade não se cria no piloto automático. Precisa de presença, de vulnerabilidade, de coragem para dizer coisas que a maioria das pessoas considera constrangedor dizer em voz alta. Foi quando introduzi o conceito que vai mudar a forma como você se relaciona sexualmente daqui para frente. Comunicação erótica consciente. Calma, não vou te ensinar a falar sacanagem, até porque qualquer uma aprende num vídeo de 3 minutos no YouTube. Estou falando de algo muito mais poderoso. Palavras que criam vínculo. Palavras que ativam os centros de recompensa cerebral dele enquanto ativam os seus também. Palavras que transformam o sexo
em experiência de conexão tão profunda que o cérebro dele literalmente vai associar prazer máximo à sua presença. Porque veja bem, quando um homem trai ou simplesmente perde o interesse pela parceira, raramente é porque encontrou alguém mais bonita. Na maioria das vezes é porque encontrou alguém que o fez sentir algo diferente. E geralmente esse algo tem muito mais a ver com atenção, admiração e conexão emocional do que com medidas corporais. Então anota isso. Beleza física chama atenção, conexão emocional prende. E conexão emocional durante o sexo, isso cria dependência psicológica saudável. Você já reparou como a gente trata o sexo de forma compartimentalizada? Separamos corpo e mente como se fossem entidades independentes. Durante o dia conversamos, rimos, brigamos, resolvemos problemas. À noite, na cama, viramos duas pessoas diferentes, silenciosas, mecânicas, presas em rotinas que não alimentam nada além da obrigação conjugal. Pois eu vou te mostrar como quebrar esse padrão. Mas antes me responde mentalmente. Quando foi a última vez que você realmente olhou para ele durante o sexo? Não só viu, mas olhou nos olhos, tentou ler o que estava acontecendo por trás daquele olhar. Provavelmente faz tempo, né? A gente se acostuma a fechar os olhos, a ir para dentro da própria fantasia, a usar o corpo do outro quase como acessório da nossa masturbação compartilhada. Zero julgamento aqui. Estou apenas expondo a realidade da maioria dos relacionamentos longos. A comunicação erótica consciente começa exatamente aí, na coragem de abrir os olhos, de estar presente, de transformar o ato sexual numa experiência de intimidade genuína e não apenas num alívio de tensão física. Quando Mariana aprendeu isso, quando começou a aplicar as técnicas que vou te ensinar daqui a pouco, a transformação foi impressionante. O marido dela, que estava quase em modo zumbi, começou a acordar. Literalmente começou a prestar atenção nela de novo. Começou a demonstrar interesse, a buscar contato físico fora da cama, a fazer planos juntos. Por quê? Porque ela ativou nele algo que estava adormecido, a necessidade de conexão emocional através da intimidade física. Homens, ao contrário do que muita gente pensa, não são criaturas simples que só querem sexo. Eles querem significado, querem se sentir importantes, admirados, desejados de verdade. Mas a maioria não sabe como pedir isso porque foram educados numa cultura que associa vulnerabilidade masculina com fraqueza. Então, cabe a nós, mulheres que entendemos de inteligência emocional, criar o espaço seguro para essa vulnerabilidade aparecer. E esse espaço começa com as palavras certas no momento certo. Vou ser bem direta. Não existe fórmula mágica, não existe frase decorada que você vai repetir feito papagaio e pronto, o problema resolvido. O que existe é um princípio de comunicação, que quando internalizado e aplicado com autenticidade, cria resultados quase mágicos. Esse princípio tem 3 pilares fundamentais: presença, vulnerabilidade e especificidade. Presença significa estar ali de corpo e alma, nada de pensar na lista do supermercado, nas contas a pagar ou na reunião de amanhã. Durante aqueles minutos de intimidade, você precisa estar 100% presente. E presença comunica respeito, comunica que aquele momento importa, que ele importa. Vulnerabilidade significa ter coragem de expressar o que você realmente sente, sem filtros, sem medo de parecer brega ou necessitada. Vulnerabilidade autêntica é atraente, é disruptiva, quebra padrões e cria conexões profundas, porque mostra que você confia nele o suficiente para se abrir completamente. Especificidade significa evitar generalidades e clichês. Você é incrível, não diz nada. A forma como você me toca me faz sentir completamente segura e desejada ao mesmo tempo. Isso sim comunica algo real, algo que ele pode entender e repetir. Agora vamos ao que interessa. O que exatamente você deve dizer? Primeira categoria de frases poderosas: afirmações de presença e desejo.
Durante a penetração ou em qualquer momento de intimidade intensa, você pode dizer coisas como: eu quero estar exatamente aqui contigo agora. Parece simples, mas essa frase comunica escolha consciente. Você não está ali por obrigação, por rotina, por pressão social. Você escolheu estar ali. E escolha tem poder imenso sobre o psicológico masculino. Outra variação: não existe outro lugar no mundo onde eu queira estar agora. Isso cria exclusividade emocional. O cérebro dele registra: ela está comigo porque quer, não porque tem que estar. Mas cuidado, não adianta decorar frases e soltá-las feito robô. Tem que sair do coração, tem que ser verdade. Se você não sente isso, se está ali por obrigação ou ressentimento, trabalhe primeiro essas questões antes de tentar criar conexão. Porque falsidade ele vai sentir, talvez não conscientemente, mas inconscientemente vai perceber a dissonância entre suas palavras e sua energia. Segunda categoria: reconhecimento do efeito dele sobre você. Homens precisam saber que são eficazes, que o que fazem tem impacto no trabalho, na vida e principalmente na cama. Então diga coisas como: você me faz sentir coisas que eu nem sabia que eram possíveis. Ou meu corpo responde a você de um jeito que não responde a mais ninguém. Isso não é mentira, é verdade. Cada parceiro sexual desperta respostas diferentes porque cada relação tem química diferente. Mas quantas vezes você já parou para verbalizar isso? Provavelmente nunca, né? Pois é. A gente acha que os homens já sabem o que sentimos. Não sabem. Eles precisam ouvir, precisam de confirmação verbal, assim como a gente precisa de gestos de carinho e atenção. Terceira categoria, e essa é mais ousada: vulnerabilidade emocional crua. Durante o ato sexual, especialmente nos momentos de maior intensidade, você pode dizer: eu me sinto completamente segura contigo. Ou neste momento você tem todo o meu coração. Ou ainda, eu confio em você completamente. Essas frases mexem com algo profundo no psicológico masculino, o instinto protetor. Quando você demonstra vulnerabilidade, quando se coloca numa posição de abertura emocional total, você ativa nele o desejo de proteger, de cuidar, de nunca trair essa confiança. Pode parecer contraditório num mundo que nos ensina a ser fortes e independentes o tempo todo. Mas vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E na intimidade, vulnerabilidade é poder. Deixa eu te contar sobre outra paciente, vamos chamá-la de Regina. Regina tinha 48 anos quando veio me procurar, casada há 20 anos, 3 filhos adolescentes. O marido era um bom homem, trabalhador, presente, bom pai, mas o casamento estava morto emocionalmente. Faziam sexo de vez em quando, mas era protocolar, frio, sem conexão. Regina tinha medo de que o marido estivesse perdendo interesse nela. Afinal, ela tinha engordado uns quilos depois das gestações. Tinha rugas que não tinha aos 30. Sentia que já não era aquela jovem por quem ele se apaixonara. Trabalhamos muito a autoestima dela, claro, mas também trabalhamos comunicação. Ensinei para a Regina exatamente o que estou te ensinando agora. E na primeira vez que ela teve coragem de aplicar, de falar de coração aberto durante a intimidade, o marido dela chorou. Literalmente chorou depois do sexo, abraçado nela, dizendo que fazia anos que não se sentia tão conectado com ela. Sabe por quê? Porque homens também têm fome de intimidade emocional, só que não sabem pedir. E quando alguém oferece isso de graça, sem manipulação, sem segundas intenções, eles derretem. Quarta categoria de frases: afirmações de exclusividade e futuro compartilhado. Você é o único que me faz sentir assim. Isso mexe com o ego masculino de forma muito positiva. Não é massagear ego de forma manipuladora. É reconhecer a verdade. Cada pessoa é única, cada conexão é única.
Eu quero envelhecer fazendo amor contigo. Essa frase junta sexualidade com compromisso de longo prazo, mostra que você não vê ele apenas como parceiro sexual temporário, mas como companheiro de vida inteira. Eu ainda me surpreendo com o quanto te desejo. Isso combate a ideia de que desejo morre com o tempo. Mostra que você escolhe ativamente continuar desejando. Agora, presta atenção. Todas essas frases precisam ser ditas com autenticidade, olhando nos olhos dele, com a voz carregada de emoção real. Não é sobre performance, é sobre verdade. E aqui vai uma informação que vai explodir sua cabeça. Estudos de neurociência mostram que quando pessoas em relacionamentos estáveis fazem sexo enquanto mantêm contato visual e verbal, os níveis de ocitocina, o hormônio do vínculo, disparam em ambos. Isso cria literalmente uma dependência química saudável. O cérebro dele passa a associar prazer máximo, não só ao ato sexual, mas à presença de você especificamente. É por isso que homens que têm esposas que dominam a arte da comunicação erótica consciente raramente traem. Não é porque não tem oportunidade, é porque nenhuma outra mulher consegue ativar os mesmos centros de recompensa no cérebro deles que suas parceiras ativam. Entende a mágica? Não é sobre ser mais jovem, mais magra, mais bonita. É sobre criar uma experiência neurológica única que mais ninguém consegue replicar. Quinta categoria: reconhecimento da masculinidade dele de forma específica. Em vez de dizer você é muito homem, o que é genérico e meio sem sentido, diga coisas como: a força dos seus braços me segurando me faz sentir protegida e excitada ao mesmo tempo. Ou, a forma como você me domina com delicadeza é exatamente o que eu preciso. Essas frases reconhecem características específicas dele. Não são clichês, são observações reais que mostram que você presta atenção, que você valoriza quem ele é de verdade. Homens, acredita ou não, são tão inseguros quanto nós sobre seus corpos e suas capacidades. Eles só escondem melhor. Então, quando você reconhece qualidades específicas, a textura da pele dele, o cheiro, a forma como ele se move, a intensidade do olhar, você está dizendo, eu te vejo de verdade e gosto do que vejo. Isso é irresistível. Sexta categoria: frases que expressam gratidão e reciprocidade. Obrigada por me fazer sentir tão desejada. Gratidão durante o sexo pode parecer estranha, mas é poderosíssima. Mostra que você não toma ele como garantido, que você reconhece o esforço dele em te proporcionar prazer. Eu amo como você se preocupa com o meu prazer. Isso reforça comportamentos positivos. É condicionamento psicológico básico. Quando reconhecemos e valorizamos algo, a pessoa tende a repetir: me sinto tão sortuda de ter você. Sorte implica que você sabe que poderia estar com alguém medíocre, mas não está. Está com alguém especial e ele é esse alguém. Sétima categoria, e essa é importante: frases que quebram a rotina e introduzem novidade. Hoje eu quero tentar algo diferente contigo. Novidade ativa dopamina, e dopamina é o neurotransmissor da paixão, do desejo intenso, daquela vontade louca de estar com alguém. Eu estava pensando em você o dia todo e imaginando isso. Mostra que ele ocupa seus pensamentos, que você deseja ele ativamente. Não só responde quando ele inicia, você me tira do sério de um jeito que ninguém mais consegue. Isso comunica que ele tem efeito único sobre você, que ele quebra a sua compostura, que ele mexe com você de verdade. Agora vamos falar sobre timing. Porque não adianta ter as palavras certas se você as usa no momento errado. As frases mais poderosas devem ser ditas nos momentos de maior vulnerabilidade e intensidade. Durante a penetração, perto do orgasmo ou imediatamente depois, quando ambos estão ainda naquele estado de abertura química e emocional. Por quê? Porque nesses momentos o cérebro está menos defensivo, menos analítico,
está no modo sensorial, emocional. As palavras penetram mais fundo, literalmente programam a memória emocional dele de forma mais intensa. É como gravar algo em disco rígido quando o sistema está totalmente aberto versus quando está com o firewall ativado. A mesma informação, mas o impacto é completamente diferente. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Mariana, aquela paciente que mencionei antes, aplicou isso de forma magistral. Na primeira noite em que tentou, ela esperou até o momento de maior intimidade, ele estava dentro dela. Ela sentiu que ele estava realmente presente, não no piloto automático, e disse, olhando nos olhos dele, eu confio em você completamente. Neste momento você tem todo o meu coração. O marido dela, que havia anos agia como autômato, literalmente parou o movimento, olhou para ela com expressão de surpresa e pela primeira vez em anos fizeram amor de verdade com olhares, sussurros, risadas, conexão. Ela me contou depois, chorando no consultório, que sentia que tinha recuperado o marido dela, que ele tinha voltado, mas na verdade o que aconteceu foi que ela tinha voltado a estar presente, a se permitir ser vulnerável, a comunicar de verdade. Porque veja bem, relacionamentos morrem não por falta de amor, morrem por falta de comunicação autêntica. A gente se acostuma a viver em modo automático, repetindo padrões, evitando vulnerabilidade, porque vulnerabilidade dói quando não é correspondida. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que cria conexão. É o risco emocional que torna a recompensa emocional possível. Agora, eu sei o que você está pensando. Andréia, mas e se eu disser essas coisas e ele não responder? E se ele achar estranho? E se ele não valorizar? Olha, você é brutalmente honesta contigo. Se você se abre de verdade, se comunica de forma autêntica e vulnerável, e a resposta dele é indiferença ou desprezo, você tem um problema muito maior do que falta de conexão sexual. Você tem um problema de incompatibilidade fundamental ou até mesmo de falta de respeito na relação, mas na imensa maioria dos casos, estou falando de décadas de experiência clínica aqui, quando uma mulher se abre de verdade, o homem responde. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que você esperava, mas ele responde. Porque todo ser humano responde à autenticidade. Somos programados para isso. O que geralmente acontece é que no início ele pode ficar surpreso, até meio sem jeito. Afinal, se vocês passaram anos fazendo sexo em silêncio ou só com gemidos, de repente você começar a expressar sentimentos profundos pode parecer novidade assustadora, mas dá tempo. Repete, mostra consistência. O cérebro dele vai se acostumar, vai começar a antecipar, vai começar a associar intimidade sexual com intimidade emocional. E quando isso acontece, quando esses dois níveis de intimidade se fundem, a relação atinge um nível completamente diferente de profundidade. Oitava categoria de frases, aquelas que criam antecipação e desejo contínuo. Eu já estou com saudade de você e você ainda está aqui. Isso mexe com a cabeça dele de um jeito interessante. Cria uma sensação de que o tempo de vocês juntos é precioso, fugaz, que precisa ser aproveitado ao máximo. Quando você não está aqui, eu fico pensando em como você me toca. Isso planta uma semente na cabeça dele. Vai fazer com que ele também pense em você quando estiverem separados. Eu quero que hoje a gente vá devagar. Quero sentir cada segundo. Isso combate a pressa, o sexo apressado. Introduz a ideia de sexo como experiência a ser saboreada, não apenas consumida. Nona categoria, frases que validam a masculinidade dele de forma não tóxica. Vivemos numa era em que masculinidade virou quase palavra feia, mas masculinidade saudável, força combinada com gentileza, assertividade combinada com empatia é linda e deve ser celebrada. Então diga, eu amo como você é forte e gentil ao mesmo tempo. Ou, a forma como você me cuida dentro e fora da cama me faz sentir tão valorizada.
Ou ainda, você me faz sentir mulher de um jeito que eu nem sabia que precisava. Essas frases reconhecem que ele tem um impacto sobre você que vai além do físico, que a presença dele, a forma como ele te trata, molda como você se sente sobre si mesma. E isso é importante porque muitos homens, especialmente depois de anos de casamento, começam a se sentir invisíveis, dados como certos, apenas provedores ou arrumadores de coisas quebradas. Eles precisam saber que ainda tem impacto emocional e sexual sobre você. 10ª categoria: frases que celebram o momento presente sem exigências. Não preciso de mais nada além disto. Isso alivia a pressão de performance, mostra que você está satisfeita, que não está comparando, não está exigindo mais. Isto aqui é perfeito do jeito que está. Mesma coisa, retira a ansiedade e permite que ambos relaxem e aproveitem o momento. Eu só quero estar aqui contigo. Simplifica tudo. Não é sobre técnica, não é sobre performance, não é sobre atingir objetivos, é sobre conexão humana básica. Agora vamos falar sobre o elemento que talvez seja o mais importante de todos, a autenticidade. Nada do que eu estou te ensinando funciona se você não sentir de verdade. Não adianta decorar frases bonitas e soltá-las mecanicamente. Ele vai perceber inconscientemente, mas vai perceber, e em vez de criar conexão, você vai criar desconfiança. Então, antes de aplicar qualquer uma dessas técnicas, você precisa fazer um trabalho interno, reconectar com seus próprios sentimentos. Por que você está com esse homem? O que você realmente sente por ele? O que você valoriza nele? O que te atrai? Se as respostas para essas perguntas forem vagas ou negativas, você tem trabalho a fazer antes de tentar criar conexão sexual mais profunda. Porque conexão genuína só nasce de sentimentos genuínos. Tive uma paciente, vou chamá-la de Cláudia, que tentou aplicar essas técnicas e não funcionou. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que ela, na verdade, tinha tanto ressentimento acumulado do marido que não conseguia ser autêntica. Toda vez que tentava dizer algo carinhoso, saía forçado, mecânico, porque no fundo ela estava cheia de mágoa. Tivemos que trabalhar primeiro o ressentimento, terapia de casal, comunicação sobre as feridas antigas, perdão tanto dela quanto dele. Só depois que limpamos esse terreno emocional é que ela conseguiu se conectar de verdade. Porque veja, intimidade sexual profunda requer segurança emocional. Se você não se sente segura com ele, se tem medo de ser julgada, criticada, traída, seu corpo não vai se abrir de verdade. E sem abertura corporal e emocional não há conexão profunda possível. Então, se você está num relacionamento cheio de mágoas, traições, agressões verbais, desrespeito constante, não venha aplicar técnica de comunicação erótica. Isso seria colocar band-aid em hemorragia. Primeiro, resolva os problemas fundamentais. Depois, quando houver base de respeito e cuidado mútuo, aí sim trabalhe a conexão sexual. Mas assumindo que você está num relacionamento basicamente saudável, só meio apagado pela rotina e falta de comunicação, vamos continuar. 11ª categoria: frases que introduzem playfulness. Brincadeira, leveza. Sexo não precisa ser sempre intenso e dramático. Pode ser divertido, leve, cheio de risadas. Então, de vez em quando, no meio da intimidade, diga: você é meio viciante, sabia? Com um sorrisinho. Ou, como é que você consegue me deixar assim? Com um tom de brincadeira. Isso tira a seriedade excessiva que às vezes pesa nas relações longas. Reintroduz o elemento de surpresa, de espontaneidade, de alegria que existia no começo, quando tudo era novidade. Casais que conseguem rir juntos na cama têm relações sexuais muito mais satisfatórias do que casais que tratam sexo como tarefa séria a ser cumprida. A dopamina liberada pelo riso potencializa a dopamina liberada pelo prazer sexual. É sinérgico.
Então não tenha medo de ser leve, de brincar, de rir, desde que seja genuíno, desde que não seja rir do parceiro, mas com o parceiro. Dosé da categoria, frases que estabelecem cumplicidade. Isso é só nosso. Cria um senso de segredo compartilhado, de mundo privado que só vocês dois habitam. Ninguém me conhece como você me conhece. Reconhece o conhecimento profundo que vem da convivência, da intimidade repetida ao longo do tempo. A gente é bom junto. Afirmação simples, mas poderosa. Reconhece que a dinâmica de vocês funciona, que há química real. Essa cumplicidade é especialmente importante em relacionamentos longos. Depois de anos juntos, o que mantém um casal unido não é mais a novidade ou a paixão intensa do começo. É essa sensação de nós dois contra o mundo, de ter alguém que te conhece completamente e ainda assim escolhe ficar. Então, verbalizar essa cumplicidade durante os momentos de intimidade reforça o vínculo de uma forma muito poderosa. 3 da categoria, frases que expressam admiração. A admiração é subestimada como elemento de atração. A gente foca tanto no desejo físico que esquece que admirar alguém, respeitar suas qualidades, valorizar seu caráter, reconhecer suas conquistas é também um componente poderoso da atração. Então diga, eu te admiro tanto, ou você me inspira a ser melhor, ou eu me sinto orgulhosa de estar com você. Essas frases podem parecer estranhas de dizer durante o sexo, mas na verdade são perfeitamente apropriadas, porque sexualidade não existe em vácuo, está conectada com tudo que sentimos pela pessoa. Admiração, respeito, orgulho, cumplicidade. Quando você expressa admiração, você eleva a autoestima dele. E homens com autoestima elevada são melhores parceiros em todos os sentidos, mais generosos, mais presentes, mais carinhosos. É um ciclo virtuoso. Você eleva ele, ele se torna melhor, você admira mais, ele se sente mais valorizado e por aí vai. 14 da categoria, frases que reconhecem crescimento e mudança. Se vocês estão juntos há muito tempo, ambos mudaram, cresceram, evoluíram ou às vezes até regrediram e tiveram que se reconstruir. Reconhecer isso é importante. Eu amo como você cresceu. Isso mostra que você presta atenção, que nota as mudanças positivas. A gente aprendeu tanto junto. Reconhece a jornada compartilhada. Eu me apaixono por você de novo a cada fase da nossa vida. Isso é lindo porque aceita que paixão não é estado fixo, é algo que morre e renasce, que precisa ser recultivado constantemente. Relacionamentos longos não são sobre manter o mesmo sentimento por décadas, são sobre renovar, reinventar, redescobrir. E quando você verbaliza isso, quando mostra que está conscientemente escolhendo se apaixonar de novo, você convida ele a fazer o mesmo. Agora, deixa eu te dar algumas dicas práticas sobre como introduzir tudo isso na sua vida sexual, sem parecer que você virou outra pessoa da noite para o dia. Primeiro, comece devagar. Escolha uma frase que ressoe com você, que você sinta que consegue dizer com autenticidade. Não tenta aplicar tudo de uma vez. Isso vai parecer performático e falso. Segundo, teste em momentos de baixa pressão. Não escolha a primeira vez que vocês transam depois de semanas de seca para fazer experimentos comunicacionais. Escolha um momento em que vocês já estão conectados, já estão num bom dia, já há intimidade acontecendo naturalmente. Terceiro, observe a reação dele. Se ele responder bem, e provavelmente vai, você pode gradualmente introduzir mais comunicação verbal na intimidade de vocês. Se ele parecer desconfortável, dê tempo, não força. Quarto, convide ele a também se expressar. Depois que você disser algo, pergunte: e você? O que está sentindo? Isso transforma o monólogo em diálogo, cria via de mão dupla. Quinto, seja paciente consigo mesma.
Se na primeira vez você sentir vergonha, se gaguejar, se sentir ridícula, tá tudo bem, é normal. Você está quebrando anos de condicionamento que diz que mulheres direitas não falam durante o sexo. Está desafiando sua própria timidez. Isso requer prática. Sexto, use o corpo também. Não é só sobre palavras, é sobre estar presente com todo o seu ser. Toque o rosto dele enquanto fala, olhe nos olhos, sorria. Deixe que suas emoções apareçam na sua expressão facial. Sétimo, não transforme isso em obrigação. Nem toda transa precisa ser profunda e cheia de declarações emocionais. Às vezes, sexo é só diversão, alívio, prazer simples e tá tudo bem. O que estou te ensinando é uma ferramenta, não uma camisa de força. Oitavo, adapte ao seu estilo. Pega os princípios que te ensinei: presença, vulnerabilidade, especificidade, e traduz na sua linguagem, na sua forma de ser. Não tenta copiar ninguém. Seja você mesma, só que mais consciente. Agora vamos falar sobre algo que muitas mulheres me perguntam. E se o problema não for comunicação, mas sim falta de desejo? Como é que eu vou falar coisas lindas durante o sexo se eu mal sinto vontade de fazer sexo? Olha, essa é uma questão complexa que merece conversa mais longa. Mas, resumidamente, desejo não é algo que simplesmente existe ou não existe. Desejo é construído, cultivado, especialmente em mulheres. Nós, mulheres, geralmente temos o que chamamos de desejo responsivo, ou seja, o desejo aparece em resposta a estímulos, não surge espontaneamente do nada, como acontece mais frequentemente com homens. Então, se você está esperando sentir desejo antes de iniciar qualquer intimidade, pode esperar sentada, porque o desejo provavelmente só vai aparecer depois que a intimidade começar, depois que você entrar no clima. Isso significa que às vezes você precisa começar mesmo sem desejo, sabendo que o desejo vai aparecer no caminho. Não é fingir, é entender como o seu corpo funciona e trabalhar com ele, não contra ele. E aqui está a mágica. Quando você começa a usar comunicação erótica consciente, quando você transforma sexo em experiência de conexão emocional profunda, o desejo volta. Porque você não está mais fazendo sexo mecânico obrigacional, que não alimenta nada. Você está criando experiências que nutrem sua alma e seu corpo. Vi isso acontecer repetidas vezes. Mulheres que chegavam dizendo que não sentiam mais desejo nenhum pelo marido, depois de aprenderem a se conectar de verdade, relatavam que o desejo voltava gradualmente. Não da noite para o dia, mas voltava. Porque desejo feminino está muito ligado a contexto, a conexão emocional, a se sentir valorizada e segura. Quando esses elementos estão presentes, o corpo responde. Pode não responder com a mesma intensidade dos 20 anos, mas responde. E outra coisa, pare de comparar seu libido atual com o libido da lua de mel. Não é justo, não é realista. No começo de qualquer relação, a novidade sozinha já cria um frenesi hormonal. Mas ninguém consegue manter aquela intensidade por décadas. É biologicamente impossível. O que podemos fazer é cultivar uma sexualidade madura, consciente, baseada em intimidade e conexão genuína. Essa sexualidade pode não ter a urgência desesperada do começo, mas tem profundidade, significado, sustentabilidade. É trocar quantidade por qualidade. Em vez de transar todo dia, mas de forma superficial, transar menos frequentemente, mas de forma que toque sua alma. Quinzeira categoria de frases. As que criam segurança emocional. Eu me sinto completamente à vontade com você. Isso comunica aceitação mútua, ausência de julgamento. Com você, eu posso ser eu mesma de verdade. Mostra que ele criou espaço seguro para a sua autenticidade. Você me faz sentir bonita exatamente como eu sou. Isso é especialmente importante para nós, mulheres mais maduras, que carregamos inseguranças sobre corpo envelhecido. Essas frases criam um círculo virtuoso. Você expressa que se sente segura.
Ele se sente valorizado por criar esse ambiente. Isso o motiva a continuar sendo acolhedor. Você se sente ainda mais segura. E segurança emocional é alicerce de qualquer conexão sexual realmente satisfatória. Desassista a categoria. Frases que celebram a longevidade da relação. Se vocês estão juntos há muito tempo, isso é conquista. Merece ser celebrado, não dado como garantido. Depois de todos esses anos, você ainda me surpreende. Mostra que a familiaridade não matou a capacidade de admiração. Eu escolheria você de novo 1000 vezes. Isso é poderosíssimo. Mostra que você não está com ele por inércia ou conveniência. Você escolhe ele. Nossa história é a minha favorita. Celebra a jornada compartilhada, as memórias construídas juntos. Muitos casais, depois de décadas juntos, agem como se estivessem cumprindo pena, como se tivessem ficado presos um ao outro por acidente e agora estão só esperando o tempo passar. Que tristeza! Se você está num relacionamento longo e sente que está ali por escolha genuína, por amor real, por apreciação verdadeira do outro, diga isso frequentemente. Não só durante o sexo, mas especialmente durante o sexo, quando as defesas estão baixas e as palavras penetram mais fundo. Desassitera categoria. Frases que mostram que você presta atenção nos detalhes dele. Eu amo o jeito que sua respiração muda quando você está perto. Isso mostra observação atenta, atenção genuína. A textura da sua pele aqui me deixa louca. Especificidade, não generalidade. O som da sua voz quando você fala assim comigo me derrete. Reconhece elemento sensorial específico que te atrai. Essas frases mostram que você não está transando com uma fantasia ou com uma versão idealizada dele. Você está com ele, com todos os detalhes reais e concretos que fazem dele quem ele é. E isso é imensamente validador para qualquer pessoa. Saber que alguém te conhece de verdade, com todas as suas peculiaridades e ainda assim te deseja. Agora vamos abordar algo que sei que muitas de vocês estão pensando, mas têm vergonha de perguntar. E se meu parceiro for meio pão duro emocionalmente? E se ele não for daqueles que se expressam muito? Como é que eu vou criar diálogo se ele não participa? Primeiro, entenda que muitos homens foram criados numa cultura que castrou completamente sua expressão emocional. Homem não chora, homem não demonstra fraqueza, homem tem que ser forte. Essas mensagens tóxicas deixaram marcas profundas. Então, se o seu parceiro tem dificuldade de se expressar verbalmente, não é necessariamente porque ele não sente. Pode ser porque ele literalmente não aprendeu como colocar sentimentos em palavras. Sua tarefa não é transformá-lo em poeta, é criar ambiente seguro onde ele possa começar aos pouquinhos a se abrir. Como? Sendo você mesma vulnerável primeiro, mostrando que está tudo bem expressar emoções, não pressionando, não cobrando, mas modelando o comportamento que você gostaria de ver e sendo paciente, muito paciente. Vi transformações incríveis em homens que eram verdadeiras pedras emocionais, mas não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu porque suas parceiras persistiram com gentileza, sem desistir, sem ridicularizar as tentativas desajeitadas dele de se expressar. Porque, olha, quando um homem que nunca falou sobre sentimentos tenta fazer isso pela primeira vez, provavelmente vai sair meio canhestro, meio estranho. Se nessa hora você rir, criticar ou desdenhar, ele vai se fechar para sempre. Mas se você acolher, agradecer, encorajar, mesmo que seja apenas obrigado por compartilhar isso comigo, ele vai gradualmente se abrindo mais. Desoítura categoria. Frases que introduzem fantasia de forma segura. Fantasias sexuais são território minado. Muita gente tem, poucos têm coragem de compartilhar porque há medo de julgamento, de rejeição, de ser taxado de pervertido. Mas fantasias são normais, são saudáveis. E compartilhar fantasias com parceiro de confiança pode ser experiência de intimidade incrível. Então você pode dizer, eu tenho uma fantasia que gostaria de compartilhar com você. Posso?
O simples ato de pedir permissão já cria ambiente de respeito e segurança. Ou às vezes eu imagino a gente fazendo. Você toparia experimentar? Isso introduz a ideia de novidade sem pressão. Ou ainda, me conta uma coisa que você sempre quis tentar, mas nunca teve coragem de pedir. Isso convida ele a se abrir também. Importante, compartilhar fantasias não significa necessariamente realizá-las. Às vezes o prazer está apenas em verbalizar, em saber que o outro conhece esse lado seu. Outras vezes vocês podem decidir explorar juntos. Não há regra fixa. O importante é que haja consenso, respeito e segurança. Desanoveda da categoria. Frases que lidam com inseguranças de forma construtiva. Todas nós temos inseguranças. Corpo que mudou, libido que não é mais a mesma, medo sobre estar perdendo o rebolado. Você pode verbalizar isso de forma que não seja autopiedade, nem busca por validação desesperada, mas sim vulnerabilidade autêntica. Às vezes eu me sinto insegura sobre meu corpo, mas com você me sinto desejada. Isso faz duas coisas. Expressa sua insegurança honestamente e reconhece que ele te faz sentir bem apesar dela. Não é dumping emocional, é comunicação madura. Ou, eu sei que não sou a mesma de 20 anos atrás, mas espero que você goste dessa versão de mim também, com um sorriso, não com autopiedade. Muitas vezes as inseguranças que nos consomem são invisíveis para nossos parceiros. Eles nem percebem as celulites que para a gente parecem canyons, as rugas que para a gente parecem crateras. Então, quando você verbaliza de forma não dramática, você está dando chance para ele te reassegurar, te mostrar que te deseja exatamente como você é. Vinteta categoria. Frases que celebram o prazer recíproco. Ver você sentindo prazer me dá prazer. Isso mostra que não é transação egoísta, é troca genuína. Eu amo saber que eu te faço sentir bem. Reconhece que você também tem impacto sobre ele, não só ele sobre você. A gente é bom em fazer um ao outro feliz. Celebra a dinâmica recíproca de prazer. Sexo saudável não é sobre uma pessoa servindo a outra, é sobre troca mútua, sobre ambos receberem e darem, sobre prazer compartilhado. E verbalizar isso reforça a igualdade da dinâmica. Agora chegou a hora de eu te dar o segredo final, a cereja do bolo, aquilo que vai fazer tudo o que te ensinei até agora funcionar 10 vezes melhor. Consistência. Não adianta você aplicar tudo isso uma vez e depois voltar ao silêncio sepulcral. Não adianta ter uma noite de comunicação incrível e depois meses de sexo automático. Conexão profunda não se cria com evento isolado, se cria com prática repetida, com escolha consciente e consistente de estar presente, de ser vulnerável, de comunicar. É que nem musculação. Um treino isolado não constrói músculo, mas treinar consistentemente, semana após semana, transforma o corpo. Mesma coisa com intimidade. Uma conversa profunda não transforma a relação, mas comunicação autêntica, repetida, escolhida conscientemente, dia após dia, transforma tudo. E aqui vai uma verdade que pode doer. Se você não está disposta a ser consistente, se você quer resultado rápido, sem esforço contínuo, melhor nem começar. Porque criar expectativa e depois decepcionar é pior do que não criar expectativa nenhuma. Mas se você está disposta a realmente investir, a fazer isso virar novo padrão e não apenas experimento temporário, os resultados vão te surpreender. Vi casamentos à beira do divórcio serem salvos. Vi paixão renascer depois de décadas de monotonia. Vi homens que estavam com o pé fora da relação voltarem completamente. Vi mulheres que se sentiam invisíveis recuperarem sua sensação de desejo e poder. E tudo começou com algo tão simples quanto ter coragem de falar de verdade durante o sexo. Porque no final é disso que se trata, coragem. Coragem de ser vista, de ser conhecida, de arriscar rejeição em troca da possibilidade de conexão real.
A maioria das pessoas passa a vida inteira se escondendo atrás de máscaras, de papéis sociais, de expectativas. Nunca se permite ser verdadeiramente vulnerável. E aí reclama de solidão, de falta de intimidade, de sentir que ninguém a conhece de verdade. Bem, querida, se você não se mostra, como é que alguém vai te conhecer? Intimidade sexual profunda é apenas isso. Dois seres humanos se permitindo ser completamente vistos, aceitos e desejados em sua totalidade. Não apenas os corpos, mas as almas também. E quando isso acontece, quando vocês conseguem fazer o sexo deixar de ser apenas ato físico e se tornar experiência de comunhão genuína, algo muda irreversivelmente na relação. Cria-se uma ligação que nenhuma amante mais jovem, mais bonita ou mais disposta consegue quebrar. Porque ela pode oferecer novidade, pode oferecer entusiasmo, mas não consegue oferecer aquela conexão única que vocês construíram. É disso que fidelidade real se trata. Não é sobre controle, não é sobre vigilância, não é sobre medo. É sobre criar uma experiência tão única, tão profunda, tão satisfatória em todos os níveis físico, emocional, espiritual, que simplesmente não existe espaço para mais nada. Porque nada mais se compara e você tem esse poder. Você sempre teve. Só precisava entender como usá-lo. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai guardar na gaveta junto com todas as outras coisas que você aprendeu e nunca aplicou? Ou vai ter coragem de experimentar, de arriscar, de se abrir de verdade? A escolha é sua. Mas te digo uma coisa, a vida é curta demais para ser vivida em piloto automático, para fazer sexo sem alma, para estar em relacionamento sem conexão real. Você merece mais, ele merece mais e a relação de vocês merece mais. Então dá esse passo, começa hoje. Escolhe uma frase que ressoe contigo, espera o momento certo, olha nos olhos dele e fala de coração. Porque as palavras certas, ditas no momento certo, com a intenção certa, têm poder de transformar tudo. E agora você sabe exatamente quais palavras são essas. Se esse vídeo fez sentido para você, se tocou em algo profundo, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, você vai ter coragem de aplicar? Você vai começar a comunicar de verdade? Eu estarei aqui lendo, torcendo por você e lembrando que intimidade real exige coragem real, mas vale cada segundo de vulnerabilidade. Até o próximo vídeo. E lembra, você é muito mais poderosa do que imagina.